E vamos lá que tem mais um trecho ainda. Já chegamos ao último trecho de hoje, mas tem muita coisa para analisar nele. Vou tocar a cena, a gente analisa tudo e no final eu toco ela mais uma vez. Então presta atenção aí, vê se você consegue entender alguma coisa antes da explicação. なんだこのダッセーヤンキーは。俺だ、中学生の俺だ。ダサすぎる。俺の全盛期のはずが。ポケットには500円玉1個と携帯、しかもガラケー。懐かしい。お。 Vamos lá, por partes. Primeiro ele tá meio assustado ali, meio surpreso. Nanda kono dasei anki wa. Nanda é tipo, que é isso? Né? Que desgraça é essa? E ele complementa depois. Que wa em relação ao quê? Kono dasei anki. Yankee é tipo um delinquente, né? Um delinquente juvenil. Então, adaptando um pouco a tradução, esse malandrinho, sei lá, esse maloca aqui, esse maloqueiro, alguma coisa assim. Yankee. E dase é um jeito mais informal de falar dasai, que é algo brega, por exemplo. Kono dasei Yankee. Então, esse malandrinho aqui, esse delinquente brega. Nanda, o que que é isso? Quem que é esse cara? O que que é esse malandrinho brega aqui? E em seguida ele fala Oreda, Oreda, tipo, sou eu. Ore significa eu, é um jeito masculino e informal de falar eu. E da pode aparecer no final da frase afirmando algo. Então, oreda, sou eu. Chugakusei no oreda. Chugakusei, estudante de ensino fundamental, fundamental 2. No ore. Ore, como eu falei, eu. Partícula no tá ligando. Eu com chugakusei. Então, sou eu, estudante do fundamental. Então, é a minha versão, né? Sou eu do ensino fundamental. Ele tá falando. Oreda, chugakusei no oreda. Dasasugiru, dasasugiru. Dasai significa brega. Só que quando eu acrescento esse sugiru ao adjetivo, eu tô falando que é muito aquilo. Se dasai é brega, dasasugiru é brega demais. Takai, caro. Takasugiru, caro demais, por exemplo. Mais exemplos com dasai e com yankee. Sono fuku, chotto dasai yo. Sono fuku, fuku é roupa. Então, sono fuku, essa roupa, chotto dasai yo. Chotto é um pouco, meio alguma coisa. Chotto dasai. É meio brega. E o yo pode ser um em, um viu, às vezes dá ênfase porque está sendo falado. Essa roupa tá meio brega, hein? Esse em seria o equivalente ao yo em português. Sono fuku chotto dasai yo. Essa roupa tá meio brega, hein, mano? Ano hito, mitame wa yankee da kedo, yasashii yo. Ano hito, hito é pessoa. Ano hito, aquela pessoa. Mitame wa, mitame é aparência. Então, mitame wa, falando sobre a aparência, eu até vou colocar aqui, ó. Aquela pessoa, vou deixar bem ao pé da letra. A aparência é de delinquente, a aparência é de yankee, de malandrinho. Dakedo, mas yasashi é bonzinho, é gentil. Yasashi yo, mas ele é bonzinho, viu? O yo, mais uma vez, como se fosse esse, viu? Ano hito, mitame wa yankee dakedo, yasashi yo. Aquela pessoa, a aparência é de malandro, mas é gentil. Prosseguindo, voltando para a cena agora. Ore no zenseiki no hazu ga. Primeiro, esse zenseiki é tipo o auge, né? A época de ouro. Como a partícula no tá ligando ore, eu, com auge, o meu auge.
E eu já vou dar mais exemplos, mas quando a gente tem esse hazu, alguma coisa no hazu, é que deveria ser aquilo. Ga vai declarar algo sobre isso. Então, esse que era para ser o meu auge, Zenseiki no hazu, era para ser a minha época de ouro. E daí ele começa a notar que na verdade ele era meio brega, assim, né? Ele lembrava daquilo como o auge da vida dele, como a melhor época. E contextualizando aqui, né? Quem não assistiu o anime, ele volta no tempo. Ele volta, acho que 12 anos no tempo, para a época que ele estava no ensino médio, lá na escola. Por isso que ele começa a notar essas coisas aqui. Poketo ni wa, em relação a onde, indica com ni o lugar, aqui no caso, né? Onde tem alguma coisa, por exemplo. Poketo significa bolso. Então, no meu bolso, o que tem no meu bolso? 500 yen dama. 500 yen, 500 ienes. E dama, uma moeda de 500 ienes. E ko, uma moeda de 500 ienes. To e ketai. Ketai é celular. Então, nossa, isso aqui que era para ser o meu auge. No meu bolso tem uma moeda de 500 ienes. Então, sei lá, é como se no Brasil, o que eu tenho aqui no bolso é 10 conto, se bem que 500 ienes dá um pouco mais de 10, mas adaptando aí, né? Nossa, eu tenho 10 conto aqui no meu bolso e o meu celular, né? Hoje em dia, vamos supor, você está no futuro aí trabalhando bonitinho, você paga as suas contas, você paga o seu aluguel, e daí você volta no tempo e vai ver ali, né? Você não tinha nem carteira, você tinha ali só no seu bolso uma moeda e o celular. Shikamo garake. Esse shikamo é tipo e ainda por cima, garake é um garake. Esse daqui é uma palavra específica em japonês para o formato do celular. Então não sei se vocês notaram, mas ele pega e ele vê que é desse celular que abre assim, né? Não sei se você que está vendo a live viveu essa época, mas tinha um celular que ele fazia tipo assim, né? Ele abria assim. Em japonês, esse celular eles chamam de garake. Garake. Não sei se tem um termo específico para isso em português, mas é um celular que abre, assim, né? Se for explicar bem. Shikamo garake, e ainda por cima é um garake. Natsukashi. Natsukashi é algo nostálgico. Então, quando você vê alguma coisa que você sente saudade ali, que você lembra da infância, por exemplo, você pode falar Natsukashi! Nossa, que nostálgico! Caramba! Tipo, fazia tempo que eu não via isso. E vamos lá para mais exemplos. Como eu estava comentando do Zenseki, que é isso do auge. Nessa frase aqui, Kore wa kare no Zenseki no sakuhin da. Sakuhin é uma obra, uma peça, tipo, pode ser uma pintura, por exemplo, algo que a pessoa fez, algo que ela criou, sakuhin, uma obra, kore wa, falando sobre kore, isto, kare no zenseki, tô ligando através da partícula no, ele com auge, então, o auge dele, kare no zenseki no sakuhin. Partícula no linkando as coisas mais uma vez. Então é uma obra do auge dele, é uma obra da época de ouro dele, isso daqui. E o que eu comentei com vocês do hazu, alguma coisa no hazu, é que deveria ser algo. Para conectar verbos, eu nem preciso desse no, como nessa frase aqui. Kare mo kuru hazu datta no ni. Até é muito comum isso ser usado com noni no final da frase, quando você está expressando assim algo que deveria ter acontecido, então você está mostrando ali uma decepção. Vamos por partes. Kare mo, kare de ele, mo dá a ideia de também. Então, ele também, kuru é o verbo vir. Agora, se eu falei kuru hazu datta, datta é algo no passado. Então, kuru hazu datta era para ele ter vindo. Noni, e mesmo assim, esse noni é como se fosse um mesmo assim, no sentido de mesmo assim ele não veio. Mesmo que, mesmo tendo que acontecer isso, não aconteceu. Então, parece que mostra uma decepção ali, tem essa nuance.
彼も来るはずだったのに、mesmo que era para acontecer isso, ele deveria ter vindo também, mas ele não veio. これは簡単なはずなのにできなかった。Por que aqui tem um na, sensei? Pelo amor de Deus, esse japonês complicando a minha vida. Porque aqui nós temos um adjetivo na, né? Quando é adjetivo na, precisa colocar esse na depois. E kantan é um adjetivo do tipo na. Por isso que eu não falo kantan hazu, é kantan na hazu. Regrinha de gramática. Kore wa, em relação a kore, isto, o que tem? Kantan na hazu. É para ser fácil. Era para ser fácil. Nanoni. E por que aqui tá nanoni, pelo amor de Deus? Porque eu tô ligando diretamente com o hazu também, né? Aqui também questão de regrinha de gramática. Nanoni. Kanta na hazu nanoni. Mesmo que era para ser fácil, né? Mesmo assim, dekinakatta, eu não consegui. Dekinai é não conseguir, não ser possível. Só que aqui está no passado. Dekinakatta, não consegui fazer, não deu certo, não foi possível, alguma coisa. Voltando aqui para o trecho que nos levou a essa análise. Ore no zenseiki no hazu. Era para ser o meu auge, a minha época de ouro. Mas daí ele começa a falar, né? Poketo ni wa, no meu bolso, 500 yen dama ikko, uma moeda de 500 ienes, to e keitai, o meu celular. Shikamo, e ainda por cima, garake. E ainda por cima é um celular daqueles que abre assim, garake. Natsukashi, nossa, que nostálgico. E eu deixei aqui mais exemplos antes da gente finalizar. Coloquei mais um exemplo com esse shikamo e um exemplo com natsukashi. Takai. Shikamo mazui. Takai é algo caro. Shikamo é caro e ainda por cima mazui. Mazui é algo ruim. Se você quer falar que uma comida é ruim, por exemplo, dá para usar mazui. Nossa, que ruim. Takai shikamo mazui. É caro e ainda por cima ruim. Kono kyoku, natsukashi. Kyoku é música no sentido de uma faixa de música. Que às vezes o pessoal pergunta, qual que é a diferença de ongaku e kyoku? Ongaku é música no geral, né? E kyoku é uma faixa de música. Para quem manja um pouco de inglês, é tipo o music e song, né? Song. Kono kyoku, esta música. Natsukashi, nossa, que nostalgia, mano, que nostálgico. Quando você escuta uma música antiga aí, não sei da época de vocês. Sei lá, pra mim, por exemplo, quando eu escuto a abertura do Yu-Gi-Oh! A versão dublada ainda, né? Que a abertura japonesa de Yu-Gi-Oh! Eu nem manjo. Mas aquela do é hora do duelo. Isso aí pra mim é Natsukashi, nossa, mano, que nostálgico. Belezinha? Vamos assistir a cena mais uma vez, então. Nanda kono dassei yankee wa? Ore da. Shugakusei no ore da. Dasa sugiru. Ore no zenseiki no hazu ga. Poketo ni wa 500 円玉1個と携帯。しかもガラケー。懐かしい。お。Ok, então é isto por hoje. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.